E aí, pessoal? Hoje vamos explorar um tema que pesa na consciência: guerra. A história do Brasil e do mundo está manchada por conflitos sangrentos que moldaram civilizações e mudaram os rumos da história. O que leva a humanidade a cometer esses massacres em massa? Quais são as motivações por trás de tanta violência? Vamos mergulhar nas 10 maiores guerras da história, analisando suas causas, impactos e consequências. Preparem-se para uma viagem no tempo, onde vamos desvendar as histórias por trás das batalhas épicas e conhecer os personagens icônicos que definiram o mundo em que vivemos. Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. A história vai começar agora. Imagine só, o ano é 490 a.C. e a Grécia se vê diante de uma ameaça colossal, o Império Persa. Liderados pelo rei Dário I, os persas atravessam o mar Egeu sedentos por conquista, tipo um ataque de formigas a um bolo de fubá. Os gregos, apesar de divididos em cidades-estado, tipo aqueles amigos que vivem brigando, mas se juntam contra um inimigo em comum, se uniram para enfrentar o perigo. A bravura dos espartanos na Batalha de Termópilas é lendária, tipo um daqueles contos de pescador que a gente duvida, mas no fundo acredita. Na Batalha de Maratona, os gregos, usando táticas inovadoras, tipo um jeitinho brasileiro de vencer, derrotaram os persas, consolidando sua força e garantindo a independência da Grécia. As guerras persas moldaram o destino da Grécia, influenciando diretamente sua cultura, filosofia e política, além de inspirar histórias e lendas que ecoam até hoje, tipo as histórias do Saci Pererê que nossos avós contavam. Agora, preparem-se para uma batalha épica entre Roma e Cartago. As guerras púnicas foram um cabo de guerra pela supremacia no mundo antigo. Aníbal cruzou os Alpes com elefantes, chocando os romanos e iniciando a Segunda Guerra Púnica. Aníbal infligiu derrotas humilhantes aos romanos, como a Batalha de Canas. A Batalha de Zama marcou a derrota final de Cartago e a ascensão de Roma. Preparem-se para uma disputa épica que atravessou gerações: a Guerra dos 100 Anos. Um conflito marcado por batalhas sangrentas, intrigas políticas e uma heroína improvável, tipo a história da Dona Maria da Padaria que enfrentou um bandido. Joana d'Arc, uma camponesa francesa, liderou o exército francês em uma vitória crucial na Batalha de Orleans, mostrando que coragem não se mede pelo tamanho da espada. Os ingleses, com seus poderosos arqueiros, dominavam os campos de batalha, tipo chuva de granizo em plantação, enquanto os franceses lutavam com bravura e determinação. Após anos de conflitos, a França finalmente expulsou os ingleses, como quem tira o chinelo para espantar barata, consolidando sua identidade nacional e redefinindo o mapa da Europa. Adentrem agora em um dos períodos mais sombrios da história europeia, a Guerra dos 30 Anos. Um conflito movido por disputas religiosas, políticas e territoriais que devastou o continente. A Europa dividida entre católicos e protestantes, lutando por poder e influência em um cenário de caos e destruição. Mas, em meio a tanta escuridão, o Tratado de Westfália, assinado em 1648, pôs fim ao pesadelo. Pause. 2. Preparem-se para conhecer a história de um dos maiores líderes militares de todos os tempos, Napoleão Bonaparte, um gênio estratégico que conquistou a Europa com seu exército imbatível. Ele liderou a França em campanhas vitoriosas, expandindo o Império Francês. A Batalha de Waterloo, em 1815, marcou o fim da era napoleônica. Derrotado, Napoleão foi exilado na ilha de Santa Helena, onde passou seus últimos dias refletindo sobre sua trajetória épica. Nos Estados Unidos do século XIX, uma nação construída sobre o ideal de liberdade carregava consigo uma terrível contradição: a escravidão.
A Guerra Civil Americana foi um conflito brutal, com batalhas sangrentas. Surge Abraham Lincoln, o presidente que liderou o Norte na luta pela abolição da escravidão. Com seu discurso em Gettysburg, Lincoln reafirmou os ideais de liberdade e igualdade. A Guerra Civil Americana marcou o fim da escravidão nos Estados Unidos. No início do século XX, o mundo assistiu a um conflito de proporções jamais vistas. A Primeira Guerra Mundial, um verdadeiro furacão de destruição. Um confronto brutal, marcado por novas tecnologias bélicas, trincheiras mortais e uma carnificina sem precedentes, como se a humanidade tivesse aberto a caixa de Pandora. As grandes potências europeias, divididas por rivalidades políticas, econômicas e nacionalistas, se enfrentaram em uma guerra total, como cachorros brigando por um pedaço de osso. As trincheiras se tornaram verdadeiros túmulos a céu aberto, com soldados vivendo em condições precárias, cercados pela morte e pelo medo constante, como ratos presos em uma ratoeira. O Tratado de Versalhes, que pôs fim ao conflito, impôs duras sanções à Alemanha, plantando as sementes para a Segunda Guerra Mundial, como quem joga sal em uma ferida aberta. 2 décadas após o fim da Primeira Guerra Mundial, o mundo mergulhou novamente no abismo da barbárie com a Segunda Guerra Mundial, como um pesadelo que não tem fim. A Alemanha nazista, liderada por Adolf Hitler, espalhou o terror pela Europa, como uma mancha de óleo que se alastra pelo mar. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito global que mobilizou milhões de pessoas, como formigas trabalhando em um formigueiro gigante. Da invasão da Polônia à Batalha de Stalingrado, passando pelo ataque a Pearl Harbor e o desembarque na Normandia, a Segunda Guerra Mundial foi uma sucessão de batalhas épicas, como um jogo de xadrez mortal. A resistência heróica dos aliados contra o Eixo, liderado pela Alemanha nazista, ficou marcada na história, como um exemplo de que a união faz a força. A bomba atômica, lançada sobre Hiroshima e Nagasaki, marcou o fim da Segunda Guerra Mundial e inaugurou a era nuclear, com todas as suas incertezas e desafios, como uma faca de 2 gumes. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo mergulhou em um novo tipo de conflito. A Guerra Fria, um jogo de xadrez entre Estados Unidos e União Soviética. A Península da Coreia, dividida entre o norte comunista e o sul capitalista, se tornou um campo de batalha para as superpotências, como um ringue de luta livre. A Guerra da Coreia foi um conflito sangrento que deixou milhões de mortos e marcou o início da era das guerras por procuração, como uma briga de rua onde cada lado tem seus aliados. A divisão da Coreia se perpetuou até os dias de hoje, e o conflito serve como um lembrete constante dos perigos da Guerra Fria e da polarização ideológica, como um fantasma que assombra o presente. Na década de 1960, o mundo assistiu a um dos conflitos mais controversos e sangrentos da Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, um capítulo obscuro na história da humanidade. Os Estados Unidos intervieram militarmente no Vietnã para impedir a expansão do comunismo no Sudeste Asiático. Como um jogador de xadrez tentando controlar o tabuleiro, a selva vietnamita se tornou um verdadeiro inferno para os soldados americanos, que enfrentavam não só o inimigo invisível, mas também o calor sufocante, as doenças tropicais e as armadilhas mortais, como um jogo de esconde-esconde mortal. A Guerra do Vietnã se tornou um símbolo da divisão da sociedade americana e da fragilidade da política externa americana, como uma ferida que se recusa a cicatrizar. E aí, pessoal, depois dessa viagem intensa pela história das guerras, fica a reflexão: será que a humanidade nunca vai aprender a resolver seus conflitos de forma pacífica, como uma conversa de boteco regada a café e pão de queijo? Essas guerras não foram apenas batalhas travadas no campo, mas eventos que mudaram profundamente a trajetória da humanidade, como um vírus que altera o DNA. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like,
Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Qual dessas guerras você acha que teve o maior impacto na história da humanidade? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião conosco. Nos vemos no próximo vídeo.